existe diagnóstico, pelo menos, de transtorno de personalidade antes dos 18 anos. Diagnóstico, não. Mas tu avalia uma criança e aquela criança, ela tem um comportamento muito opositor, muito desafiante, a gente já vai ficando preocupado, já vai avaliando, já vai dando indicativos, tentando trabalhar, né? Aquilo pode se melhorar com a terapia, mas algumas crianças elas podem evoluir para conduta, chega na adolescência que tem uma conduta totalmente não respeita a agressiva, não respeita a autoridade, é agressivo com os autoridade, colegas, totalmente com animais. com animais. Então, eu não queria interromper, doutora, mas a gente sabe de vários casos de crianças que realmente não é maltrato, é uma judiação, é morte e tortura dos bichinhos. Isso já não é um traço assim de uma psicopatia, uma coisa assim? A gente já entende que é um comportamento bem problemático e pode ser um indicativo de uma personalidade dentro de uma coisa mais psicopata, de uma coisa mais perversa. A gente consegue identificar esses traços, mas a gente não pode afirmar, né? A gente tenta trabalhar, enfim, se estiver em terapia. Mas sim, se o adolescente é muito opositor, tem uma conduta totalmente agressiva, desrespeita regras demais, né? Claro, daí a gente também tem que ter aquele cuidado, porque tem alguns transtornos, tipo o transtorno de espectro autista, né? Alguns transtornos que... O autista não tem noção de que ele está desrespeitando alguma regra. Exatamente. Ele está apartado da nossa realidade aqui, né? Ele tem, principalmente um grau mais grave, ele tem comportamentos e situações que agem muito, né, no impulso do seu problema. Aí a gente também tem que saber entender, né, que não, isso aí não é uma psicopatia, né, mas que tem a ver com o transtorno de personalidade, o transtorno... E tem pessoas que nunca desconfiam, e tem pessoas adultas que descobriram depois de adultos, pessoas formadas e tudo, que são autistas de um grau bem leve, mas ele tem um grau de autismo. Isso aí as pessoas não desconhecem, que eles acham que autista é só aquele que fica lá recluso. Não, tem pessoas que estão em sociedade... Elon Musk é autista? Dizem, né? A gente não sabe, mas eu acredito. Messi? É o Messi. Não, o Messi, ele é um... Eu já ouvi falar do Messi também. O Messi, se eu não me engano, é Down. Parece que ele tem uma... Ele tem um traço leve de autismo. De autismo? Ah, tá. Então eu achei que era Down. Eu queria já emendar nessa tua colocação uma pergunta para a doutora, que já que e eu já vou responder essa também, pode. Já que tem afinidade com as questões jurídicas também. Em tese ele é inimputável, né, o autista, porque ele não pode ser atribuído a ele a responsabilidade por um crime, por exemplo, né? Mas tem graus nessa inimputabilidade, tem momentos que a gente pode dizer que ele está ciente do crime que cometeu e outros que não. Como é que funciona isso? Sim, porque o autista, ele tem noção da realidade. Certo. Né? O que pode acontecer é ele ter, digamos, um comportamento mais agressivo porque ele entrou num surto, porque ele reage assim. Mas dificilmente a questão de crimes é diferente da esquizofrenia. Um esquizofrênico em surto, se ele não for tratado, né, não foi tratado, ele cometeu um crime e não é a área que eu tô atuando já faz um tempo, mas, né, só pra... Então, assim, se ele cometeu um crime, ele é um esquizofrênico, aí ele vai ser inimputável, porque ele não está em tratamento e o crime veio em função da doença. Aí ele vai ser, a pena dele vai ser diferente. Sim. Mas se ele é um esquizofrênico, ele se mantém em tratamento, ele tem, digamos assim, ele está linear no seu tratamento, ele funciona bem e ele comete um crime, ele pode ser responder. punido. Qual era a tua questão? Desculpa, não fui eu te interromper. Não, até falando dessa questão do esquizofrênico, ele tanto pode fazer mal a outras pessoas como a si mesmo. Como mal para ele mesmo. Eles se machucam muito, alguns até se suicidam. Sim. E tudo, num surto de esquizofrenia. E é bem grave assim a situação do esquizofrênico, porque eles já mataram pessoas e normalmente eles são condenados, quando condenados, aí para instituições que tratam de pessoas assim. Exato. E a maioria quando é tratado e quando o tratamento tem resultado, ele é liberado e volta a conviver em sociedade.
Porque uma pessoa que tem um tratamento e responde bem ao tratamento, ele vai acabar ficando livre. Que é muito diferente o surto da esquizofrenia de um surto do transtorno espectro autista. São coisas muito diferentes. Porque a esquizofrenia tem, às vezes, tem... Ilusões. Tem alucinações visuais, tem questões auditivas, né? Escutam vozes. O diferente do transtorno espectro autista. Né? Eu já tive um amigo que com uma crise de esquizofrenia que veio pra cima de mim com uma faca, que era quase um irmão, assim. Então... porque ele acreditava que ele estava correndo risco, que você estava mancomunando, digamos assim, contra ele, estava perseguindo, porque tem esse entendimento. É diferente do transtorno espectro autista, né? Que eles têm uma coisa mais impulsiva, a reação mais impulsiva, mas não tem alucinações. Sim. Não existe. E essa questão que eu estava falando antes. Sim, tem pessoas em idade adulta que recebem o diagnóstico de autismo mais leve. Sim, pode ter. Mas isso começou lá na infância. Sim, sim. Só que não foi evidenciado, enfim. Tem uma outra coisa bem importante que acontece muito também. É ter confusões de diagnósticos. Ah, isso. Isso é uma coisa que eu queria falar. Como tem pessoas se tratando há anos para um problema, a pessoa achando que está tratando síndrome do pânico e na verdade o que ela tem é ansiedade. Ela está tratando outra coisa como um erro de diagnóstico, uma importante a questão do diagnóstico, né? Porque um diagnóstico errado deixa as pessoas às vezes tratando durante um bom tempo, né? Às vezes a pessoa acha que ela tem um outro transtorno, ela tem ou depressão, alguma coisa assim, nem vou entrar nessa do que é o diagnóstico, mas ela se trata durante um bom tempo para uma coisa, ela tem outra, né? Vamos pensar na seguinte questão. Tu pode receber o diagnóstico, tanto do transtorno do espectro autista, quanto de ansiedade. A ansiedade não é algo que seja obrigatório ter desenvolvido na infância, mas o espectro autista sim, e o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também. Até os 12 anos de idade ele tem que ser desenvolvido, assim, né? Mas às vezes a pessoa só descobre na idade adulta. E tem muitos comportamentos que são semelhantes. Por exemplo, um autismo leve e um TDAH. O TDAH vai ter dificuldade de atenção, dificuldade de foco, impulsividade, dificuldade nas relações, às vezes pela impulsividade. Tem coisas que o autista tem. E aquele autista, ele é leve. Ele não tem rituais, que geralmente o autista... O autista é cheio de rituais, né? Cheio de rituais, tiques, aquelas comer no coisas. mesmo horário, fazer as coisas no mesmo horário, vestir praticamente as mesmas roupas, tudo que igual. É que eles não gostam de eles não gostam de sair da rotina. Sair da rotina. Né? Então, assim, até não precisa ser o mesmo horário especificamente, isso é mais uma questão do toque. Mas, assim, dentro do autismo, eles não gostam de sair da rotina. Eles se sentem ruins de sair da rotina. E eles têm estereotipias, tipo, comer... primeiro, crianças principalmente dificuldade com a alimentação, tem restrições de muitas alimentações. Se come arroz em massa, ele não, às vezes não põe no mesmo, nem pôr no mesmo prato em algumas situações. Eu tenho que comer aquele arroz e depois eu vou comer a massinha. Então, às vezes, colocar o arroz e a massa no mesmo prato, às vezes já é uma evolução. Já mudou, né? Mas daí tem aquelas questões de, às vezes, ter tiques de se balançar, de mexer as mãos. Sim. Mas daí é aqueles os quadros de autismo de moderado a grave. E o autismo leve não vai apresentar. Talvez vai apresentar só a dificuldade na interação, que é obrigatório dentro do espectro autista. Tá? Se é uma pessoa que não tem dificuldade nas interações sociais, né, que não é inadequado, que não tem dificuldade de chegar aqui, né, e manter uma conversa, que consegue se engajar no meio das pessoas, porque o autista, ele até vai fazer, mas ele vai ter uma dificuldade maior, porque ele tem dificuldade nas relações sociais, e essa é a premissa principal.